A paz do Senhor para todos. Nós vamos começar a ler aqui capítulo 2, né, de 1 João. Olha só que lindo, né? Nós vamos começar a ler agora. Vamos lá. Meus filhinhos, estou lhes dizendo isso a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Olha aí o que ele está falando, né? O apóstolo João. Mas se vocês pecarem, existe alguém para interceder por vocês. Olha que lindo, né? Ele está falando. Existe alguém para interceder por vocês diante do Pai. Olha aí. O nome dele é Jesus Cristo. Aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Então, o Senhor Jesus é o único que agrada totalmente a Deus, né? Tá falando aqui. Foi ele quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados. Olha, Jesus levou sobre si a ira de Deus, né, contra os nossos pecados. Ele tá falando aqui, ó, aceitar a Cristo como intercessor e sacrifício de propiciação, né? No capítulo, versículo 1 e 2. Aí ele vai falar, a obediência é a prova da comunhão, seguindo o exemplo de Cristo. Tá falando aqui. Foi ele quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos levou à comunhão com Deus. Olha aí. E ele tornou possível o perdão para os nossos pecados. Gente, que coisa linda, né, que o papai fez. Glórias a Deus, o nome do Senhor Jesus é tremendo, né? Então ele tornou possível o perdão para os nossos pecados, senão a gente não seria perdoado, né? E não somente para os nossos, mas também para os do mundo inteiro. É por isso que ele é o Salvador do mundo, né? E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Obedecendo aos seus mandamentos, tá vendo? Olha aí, a obediência é a prova da comunhão. Seguir o exemplo de Cristo, né? A obediência ao novo mandamento. Amor e permanecer na luz. O que é amor? Amor e permanecer na luz. Permanecer na luz é permanecer na palavra. Olha só, aí ele fala aqui, ó. Alguém poderá dizer, eu o conheço, mas se não fizer o que Cristo manda, é um mentiroso, tá vendo? E a verdade não está nele. Olha só, alguém poderá dizer, eu o conheço, eu conheço Jesus, mas se não fizer o que Cristo manda, é mentiroso, tá vendo? É mentiroso, e a verdade não está nele. Mas aqueles que fazem o que Cristo manda, tá vendo? Obedecem a sua palavra, aprenderão a amar a Deus. Amar a Deus cada vez mais. Olha só que lindo, né? Cada vez mais. Essa é a maneira de saber se você é ou não é um seguidor de Cristo. Tá vendo? Como é fácil saber? Olha aí, ele tá falando. Amor e permanecer na luz, tá vendo? Olha só. Queridos irmãos, eu não estou escrevendo um novo preceito para vocês obedecerem. João falando aqui. Eu não estou escrevendo um novo preceito para vocês obedecerem, pois é coisa antiga que vocês sempre tiveram desde o princípio. A mensagem que vocês já ouviram antes. Ainda assim, o que escrevo a vocês é um mandamento novo. É um mandamento novo. Tá falando aqui. E é verdadeiro para vocês tal como é para Cristo. E à medida que obedecemos a este mandamento de amarmos uns aos outros, desaparece a escuridão em nossas vidas
e brilha a nova luz. Gente, que lindo isso! Olha só o que ele fala. À medida que obedecermos a este mandamento de amar uns aos outros, olha aí, à medida que obedecermos a este mandamento de amarmos uns aos outros, desaparece a escuridão em nossas vidas e brilha a nova luz, a luz de Cristo. Olha só, gente, que lindo isso aqui. Maravilhoso o Senhor falando, né? Olha só. Qualquer um que diz que está andando na luz de Cristo, mas odeia seu irmão, olha só, isso é Apóstolo João, primeira carta do Apóstolo João, capítulo 2, versículo 9. Qualquer um que diz que está andando na luz de Cristo, né, na palavra de Cristo, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Tá falando. Mas todo aquele que ama o seu irmão permanece na luz, na palavra, e pode ver o caminho sem andar tropeçando de lá para cá, na escuridão e no pecado. Olha só que lindo, gente, isso, né? Maravilhoso. Porém, aquele que odeia o seu irmão anda errante em escuridão espiritual e não sabe para onde vai, tá vendo? Aquele que odeia o irmão, eu odeio aquele irmão, não gosto daquele irmão, olha aí, precisa se converter, né? Porque olha só, porém aquele que odeia o seu irmão anda errante, por isso que ele odeia, porque a Bíblia tá mandando a gente amar uns aos outros, né? Ele tá andando errante. Então aquele que, ele fala aqui, ó, porém aquele que odeia o seu irmão anda errante em escuridão espiritual. Olha aí, e não sabe para onde vai, pois a escuridão o deixou cego, tá vendo? De maneira que ele não pode ver o caminho. Estou escrevendo essas coisas para todos vocês, meus filhinhos. Ele tá falando, ele chama a gente de filhinho, olha só que lindo. Porque os seus pecados foram perdoados em nome de Jesus Cristo. Ah, gente, que lindo! Olha, ele fala com tanto amor na palavra, né? João fala com tanto amor. Meu Deus, que lindo. Que lindo. Então ele fala mensagem a diferentes classes de cristãos acerca do conhecimento espiritual e de como vencer o maligno, né? Versículo 12 até o 14. Vamos lá. Eu estou escrevendo essas coisas para todos vocês, meus filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados em nome de Jesus. Estou escrevendo essas coisas a vocês, pais, porque vocês conhecem realmente aquele que está vivo desde o princípio. Jesus está vivo desde o princípio. E estou escrevendo a vocês, jovens, porque vocês venceram a batalha contra o maligno. Olha aí, contra o maligno. E estou escrevendo a vocês, filhinhos, porque vocês também aprenderam a conhecer o Pai. Olha aí. Eu escrevo a vocês, pais, porque conhece aquele que é desde o princípio. Eu escrevo a vocês, jovens, porque vocês são fortes. Olha aí. Vocês são fortes e têm a palavra de Deus em seus corações e triunfaram contra o maligno. Olha só. Vocês têm a palavra de Deus no coração, então vocês vão triunfar. Agora imagina uma pessoa que não lê a Bíblia, que não tem essa palavra no coração. Como é que vai ficar? A pessoa, como é que ela vai ficar ali? Difícil, né? Tá falando aqui. Então, olha só. Ele fala aqui, ó, advertência a quem ama o mundo, tá? Vai ser advertência agora. Ele tá falando no versículo 12, versículo 15 a 17. Olha só. Deixem de amar este mundo mal e tudo que ele lhes oferece. Olha aí. Deixem de amar este mundo mal e tudo que ele lhes oferece, pois quando vocês amam essas coisas, mostram que realmente não amam o Pai. Tá vendo? Porque todas essas coisas mundanas, os maus desejos da natureza humana
Ele fala: os maus desejos dos olhos, a ambição dessas coisas, dessa vida, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. Tá vendo, gente? Olha isso que ele tá falando, um alerta, né? E este mundo está perecendo. Ele fala: este mundo está perecendo. E essas coisas más e proibidas perecerão com ele. Olha aí. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus viverá para sempre. Olha, gente, que lindo, né? É muito lindo o apóstolo João. Aí ele fala assim, ó: o surgimento de anticristos com suas apostasias e a sua negação a Cristo, que é sinal dos últimos tempos. Ele vai falar isso agora. Olha só, filhinhos, chegou a hora final deste mundo. Olha, se ele falou isso lá atrás, imagina agora. Filhinhos, chegou a hora final deste mundo. Vocês já ouviram falar do anticristo que vem? E já apareceram muitas pessoas assim. Isso nos deixa ainda mais convencidos de que o fim está próximo, né? Essas pessoas costumavam ser membros das nossas igrejas, mas na realidade nunca foram dos nossos. Olha aí ele falando. Senão teriam permanecido conosco. Quando nos deixaram, isso provou que eles não eram absolutamente dos nossos. Tá vendo? Mas vocês não são assim, porque o Espírito Santo veio sobre vocês. Olha aí. O Espírito Santo veio sobre vocês e vocês conhecem a verdade, vocês conhecem a Jesus, a palavra de Deus. Portanto, eu não estou escrevendo a vocês como aqueles que precisam conhecer a verdade, mas eu os advirto. Olha, João está nos advertindo aqui. Como aqueles que podem perceber a diferença entre a verdade e a mentira. Tá vendo? E quem é o maior mentiroso? E quem é o maior mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Aquelas pessoas que afirmam, falam que Jesus não é o Cristo, né? Esse aqui é um mentiroso. Tal pessoa é um anticristo, porque nega o Pai e o seu Filho. Porque uma pessoa que nega o Filho também não pode ter o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Olha só que lindo. Tá vendo? Portanto, aí ele vai falar agora, ó, exortação a permanecer na verdade, com a garantia de que a unção divina proporcionará toda a instrução necessária. Tá vendo? Portanto, continuem crendo no que lhes foi ensinado desde o começo. Se vocês fizerem assim, então estarão sempre em comunhão íntima tanto com o Pai como com o seu Filho. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Jesus fez essa promessa, tá vendo? A vida eterna. Aí ele vai falar aqui, ó: estas minhas observações são a respeito daqueles que desejam enganar a vocês. Mas vocês receberam o Espírito Santo. Tá vendo? Vocês receberam o Espírito Santo, a unção que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim de que não precisem, olha só, de ninguém para ensinar-lhes a verdade. Tá falando aqui o apóstolo João. Porque ele lhes ensina todas as coisas. Ele é a verdade e não um mentiroso. Portanto, tal como ele disse, vocês devem viver e permanecer em Cristo. Tá vendo? Olha só que lindo isso. Eu gosto muito desse versículo, né? Mas vocês receberam o Espírito Santo, a unção que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim de que não precisem de ninguém para ensinar-lhes a verdade. Olha só, porque ele lhes ensina todas as coisas, e ele é a verdade e não mentiroso. Portanto,
Tal como ele disse, vocês devem viver. Assim como Jesus disse, devemos viver e permanecer em Cristo. Maravilhoso essa passagem. Glórias a Deus. Aí ele vai falar: a constância nos dá confiança. A justiça é uma característica do novo nascimento, da nova vida, né, gente? Vamos ler? E agora, meus filhinhos, permaneçam em comunhão com Cristo. Permaneçam em comunhão com Cristo, tá vendo? Ele tá falando. Olha só, a fim de que, quando ele vier, vocês não tenham certeza de que tudo vai bem. E não tenham de que se envergonhar na vinda dele, visto que sabemos que Deus é sempre justo e só faz o bem. Podemos corretamente supor que todos aqueles que fazem um bem são seus filhos. Ok? Olha só o que ele fala aqui, né? Que praticam a justiça, que praticam a palavra de Deus. Gente, esse capítulo foi glorioso. Esse foi o capítulo 2 de 1 João. Eu vou estar lendo depois capítulo 3. Gente, não perde. Eu estou lendo as cartas do Novo Testamento. Fica comigo, tá? Eu estou começando a ler. Você que não teve oportunidade de ler, eu estou evangelizando a palavra aqui no Facebook. Eu tenho certeza que é de Deus. Deus me tocou para estar lendo aqui. Eu vou estar lendo com você. E pelo poder da palavra, em nome de Jesus, pela fé no sangue de Jesus, nós vamos vencer. Fica comigo, né? Fica de olho aí, né? Compartilha esses vídeos também nos grupos, porque é a palavra de Deus, amém? Fiquem com Deus, tchau, tchau, gente. Um abraço. A paz do Senhor, hein?